Shalom, amados, boa tarde, como vocês estão? Vamos para mais um vídeo de leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler 1 Reis 22, estaremos encerrando do livro de 1 Reis, e você vai ler em casa 2 Reis 1 e 2, amém? Vamos orar, chamar o nosso amigo Espírito Santo para essa live, em nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, tu tens liberdade em nosso meio nessa tarde, em nome de Jesus. Vem, nos ajude, fale conosco, mais uma vez, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos começar a leitura, é um pouquinho extenso, tá? O profeta Micaías avisa Acabe. Durante os 2 anos seguintes, houve paz entre Israel e a Síria. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei Acabe de Israel. Acabe perguntou aos seus oficiais: por que é que nós não fizemos nada para tomar de volta do rei da Síria a cidade de Ramote-Gileade? Vocês sabem que aquela cidade é nossa. Então ele perguntou ao rei Josafá: você vai comigo atacar Ramote? Josafá respondeu: quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei. E assim, também os meus soldados e a minha cavalaria. Mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor. Aí Acabe mandou mandar os profetas, que eram uns 400, e perguntou: devo atacar a cidade de Ramote ou não? Eles responderam: ataque, pois Deus lhe dará a vitória. Mas Josafá perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele? Acabe respondeu: existe outro, que se chama Micaías, filho de Imla, mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim. Não fale desse jeito, disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Mas os 2 reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados no seu trono, numa praça que ficava perto da entrada do portão de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando na frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quenanã, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: o que o Senhor Deus está dizendo é isso: com estes chifres, o Senhor lutará com os sírios e os derrotará completamente. E todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Quem nunca viu isso, né? Eles diziam: marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. Porém, Micaías respondeu: juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que ele mesmo mandar. Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: Micaías, o rei Josafá, e eu, devemos atacar a cidade de Ramote ou não? E Micaías respondeu: ataque, pois o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória. Mas Acabe disse: quando você falar comigo em nome de Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso? Mas será que nós queremos ouvir a verdade de Deus? Ou queremos ouvir a verdade que agrada o nosso coração? Mas Micaías respondeu: vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz. Então Acabe disse a Josafá: eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim. Micaías continuou: agora escute o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os seus anjos à sua direita e à sua esquerda. Ele perguntou:
Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá? Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito se apresentou e disse: eu enganarei Acabe. E Deus perguntou: como? O espírito respondeu: eu irei e farei que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Então Deus ordenou: vá e engane Acabe, você conseguirá. E Micaías terminou dizendo a Acabe: o senhor está vendo agora que Deus fez com que todos esses seus profetas mentissem? Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o senhor, ó rei. Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você? Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder, respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos oficiais: prenda Micaías e o levem a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe de Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água, até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então de fato o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. É muito sério isso. A gente vive hoje, nos nossos dias, essas coisas. Enquanto o profeta é usado para profetizar que você vai ter vitória, que a chave da sua casa está na tua mão, que o teu filho vai voltar, que tudo vai dar certo. Enquanto o profeta está falando isso, ó, que profeta maravilhoso. Quando o profeta começa a mandar você tomar vergonha na tua cara, você endireitar as tuas veredas, você buscar a Deus de todo o teu coração. Quando ele começa a profetizar que vai vir um vento sobre a tua vida, porque o vento nos molda e trata o nosso caráter. Quando você quer casar com aquela pessoa que Deus não mandou, quando você quer dar o seu jeitinho para fazer os teus pecados, as coisas que te agradam, aí o profeta não é de Deus. Só é de Deus quando tá te agradando e entregando as chaves que você quer. Por isso tem gente casada com gente que não deve. Gente recebendo profecias, beija mesmo, fica mesmo. Isso aí é o varão que Deus te deu. Ainda existe o espírito da mentira rondando pela terra. Muitas vezes você entra em relacionamentos que não é para entrar, porque você quer, porque o profeta que disse que não, você não creu, só creu nos que falaram que sim, que amaciaram o seu ego. E Deus não trabalha com o teu ego não importa. E tem muita gente vivendo coisas terríveis, porque esperam profecias quando você tem que ter uma atitude. Esperam profecias em vez de usar a Bíblia e ver se é bom, se é certo, se é correto, se é justo, se é de Deus. Não analisam as escrituras. Vivemos num templo de crente que não lê a Bíblia, não conhece a palavra, não analisa a escritura, não estuda, não procura. Fica só no louvorzinho que amacia o seu coração, dentro de toda a indústria gospel que tem por aí. Não adora a Deus, não conversa com Deus, não fala com Deus. Porque se você diz que crê, você tem que conhecer. Você não tem como conhecer Deus sem ler a história dele. A gente já tem uma Bíblia totalmente manipulada em muitas coisas. Nem todas as verdades estão aqui dentro. Muitas foram tiradas de nós. Quem estuda, quem procura entender, quem procura conhecer, sabe disso. O ignorante fala: não está na Bíblia, não é de Deus. Não está na Bíblia, não existe. Tu leu a Bíblia, você analisou, você procurou entender, você procurou conhecer quem é o teu Deus, você ainda está preso vivendo em religiosidades. Cegos. Porque os filhos das trevas estudam a nossa Bíblia e estudam o que eles seguem. E eles são fiéis ao que eles servem. Ao contrário de nós, porque Deus, ele não nos obriga a nada. Tu leva o Deus que tu segue como seu empregado. E muitas vezes você leva as pessoas como suas empregadas, seus amigos, seus parentes, como se as pessoas devessem alguma coisa a você, sendo que você deve o seu fôlego de vida a Deus. Então vamos nos analisar. Vamos rever os nossos conceitos, vamos rever
quem nós somos. Nós temos sido pessoas sem identidade em Cristo Jesus. A verdade é que temos sido fracos, vulneráveis, cristãos vivendo vento, vivendo provas e que não conseguem viver o novo de Deus. Isso serve para mim, serve para você. Pessoas que não têm fé. A fé de Abraão não está em nós. É raro você ver pessoas que têm fé verdadeiramente e conseguem fazer que a sua fé mova as montanhas da sua vida. Essa é a verdade. O que tem é pessoas que dizem que têm muita fé, mas quando o negócio aperta, a fé foi embora. Não crê, tem medo. É esse o evangelho que temos vivido. Um evangelho mentiroso que encobre o teu pecado. Que os seus líderes passam a mão no seu pecado porque precisam do seu trabalho. Precisam que você esteja lá. Ninguém está falando em ser juiz dos outros. Mas você precisa entender o que você faz de certo e o que você faz de errado. E entender que você às vezes não está arrependido, você está com remorso, porque o que você fez não deu certo. E você queria que desse certo, mas como não deu, você se arrependeu. Não, está com remorso porque não deu certo. Se tivesse dado certo, você continuaria no erro. São esse tipo de coisa que estão no nosso evangelho. Então, quando vem que alguém que fala a verdade, as pessoas não creem, muitas vezes jogam o profeta para fora, que acha que profeta só tem que vir para profetizar vitória e coisas boas para você. Amém? Fica com essa palavra essa tarde. Vamos terminar a leitura? A morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote de Gileade. Acabe disse a Josafá: quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use suas roupas de rei. E assim o rei de Israel entrou disfarçado na batalha. O rei da Síria havia mandado que os 30 dos seus capitães, dos seus carros de guerra, não atacassem ninguém, a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou. Aí eles viram que aquele não era o rei de Israel e pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do carro: fui ferido, dê a volta e me leve para fora da batalha. Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, seguraram o rei Acabe de pé no seu carro de guerra, de frente para os sírios. O sangue dele escorria do seu ferimento para o fundo do carro, e à tarde ele morreu. Ao pôr do sol, foi dada ao exército dos israelitas a seguinte ordem: que cada homem volte para sua própria região e para sua cidade. E assim morreu o rei Acabe. O seu corpo foi levado para Samaria e sepultado. E quando lavaram o carro dele na represa de Samaria, os cachorros lamberam seu sangue, e as prostitutas se lavaram naquela água, como o Senhor Deus tinha dito que ia acontecer. Todas as outras coisas que o rei Acabe fez, e também uma descrição do seu palácio enfeitado de marfim, e todas as cidades que ele construiu, tudo está escrito na história dos reis de Israel. Quando Acabe morreu, o seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei. O reinado de Josafá de Judá. No 4º ano do reinado de Acabe em Israel, Josafá, filho de Asa, se tornou rei de Judá, com a idade de 35 anos. Ele governou em Jerusalém 25 anos. A sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili, como Asa, o seu pai, havia feito antes dele. Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo, mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos. E nele o povo continuou a oferecer sacrifício e a queimar incenso. Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Todas as outras coisas que Josafá fez, a sua coragem, suas batalhas, estão escritas na história dos reis de Judá. Ele acabou com todos os prostitutos e prostitutas que serviam aos altares pagãos e ainda havia ficado desde o tempo de Asa, seu pai. Os pais de Edom não tinham rei. O país de Edom não tinha rei e era governado por um governador nomeado pelo rei de Judá. O rei Josafá construiu grandes navios para navegarem até a terra de Ofir e trazer ouro, mas eles quebraram
em Ezion-Geber e nunca chegaram a navegar. Então Acasias, filho de Acabe, ofereceu os seus marinheiros para viajarem junto com os marinheiros de Josafá, mas ele não quis. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho Jorão ficou no lugar dele como rei. O reinado de Acasias de Israel. No ato 17 do reinado de Josafá em Judá, Acasias, filho de Acabe, se tornou rei de Israel e governou 2 anos em Samaria. Ele pecou contra Deus, seguiu o mau exemplo do seu pai Acabe, da sua mãe Jezebel e do rei Jeroboão, que havia feito o povo de Israel pecar. Acasias adorou e serviu o deus Baal, e como seu pai havia feito antes dele, fez com que o Senhor Deus de Israel ficasse irado. Encerramos mais um vídeo de leitura da Bíblia. Fique com essa palavra essa tarde, 1 Reis 22, e leia em casa 2 Reis 1 e 2. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.